Provérbios capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Há uma história muito interessante que eu ouvi de um pastor e anotei e achei uma história assim muito interessante, de um pastor que ele tomou posse em uma determinada cidade. Foi designado para trabalhar em uma cidade. E chegando naquela cidade, quando ele chegou na igreja, conheceu o templo que ele ia trabalhar, e quando ele foi ao seu gabinete, logo apareceu uma família para poder se queixar de uma outra família. Eram famílias rivais dentro da própria igreja e foram conversar com o pastor. Então, a primeira família veio e conversou com o pastor e fez toda a sua exposição, a sua reclamação, acusou a outra família e tudo. Quando terminou de falar, aquele pastor olhou para aquela família e disse assim: vocês têm razão. E eles saíram. Aí, imediatamente entrou a outra família no gabinete do pastor para conversar com o pastor também. E aí foram contar o outro lado da história e começaram a acusar a outra família e que eles tinham razão e que a outra família que havia ofendido e tudo mais. Quando aquela família terminou sua exposição, o pastor olhou para aquela família e disse assim: vocês têm razão. E aí a família saiu. A esposa dele estava próximo dele, aí olhou para ele e disse: meu filho, eu não entendi nada. Você disse para aquela primeira família: vocês têm razão. Vê essa segunda família e você disse: vocês também têm razão. Aí ele olhou para a esposa e disse: você também tem razão. Eu achei essa história muito interessante e baseado nesse texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler, de Provérbios 25, 11, e baseado nessa história, que foi uma história verídica, nós queremos falar sobre respostas sob medida. É o tema da nossa reflexão. E a primeira flecha de sabedoria que eu quero destacar nesse dia é: cuidado com as decisões e respostas no tempo da fragilidade. Todos nós temos tempo de fragilidade. Jesus teve tempo de fragilidade. Quando ele estava no deserto, após jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo o tentou e disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois levou Jesus ao pináculo do templo, disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Depois levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele sabia que Jesus estava vivendo um tempo de fragilidade, no mínimo fragilidade física, emocional, psicológica, e o diabo aproveitou aquela brecha para poder tentar Jesus. Mas Jesus estava firme na palavra e a essas 3 tentações Jesus responde com a palavra e supera a Satanás, vence a Satanás. Mas o diabo ele é especialista em nos tentar no tempo da fragilidade. Então, tempos de fragilidade, tempos de luto, tempos de desemprego, tempos de tristeza, tempos de angústia na alma. Não é tempo para você fazer negócios, não é tempo para você dar respostas, não é tempo para você discutir assuntos importantes da sua vida, porque você está fragilizado e você pode dar respostas que depois virá a se arrepender. Então, cuidado com as decisões e respostas no tempo da fragilidade. Aquele pastor sabia que era recém-chegado no lugar. Como ele poderia? Ele não conhece ninguém direito. Como ele poderia dar uma resposta, já decisiva daquela questão? Não poderia. Segunda flecha de sabedoria: respostas certas também têm a ver com o tempo, o lugar, a ocasião e o modo. Então veja quantas coisas estão circundando uma resposta. Uma resposta não é meramente abrir a boca e fazer posicionamentos. Uma resposta, ela tem a ver com o lugar. Às vezes,
a ocasião é correta, não é? O modo que você vai falar é correto, mas o lugar não é apropriado para dar essa resposta. Às vezes o lugar é apropriado, mas a ocasião, o clima do momento, não dá para dar essa resposta. E também, às vezes, o lugar, ok, a ocasião também ok, o tempo também ok, mas o modo. Às vezes, nós erramos nas nossas respostas, não pela resposta, mas pelo modo como damos essa resposta. E, muitas vezes, o pecado não está nem no modo, nem na ocasião, nem no lugar, mas está no tempo. Nós lemos na Bíblia Sagrada que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de construir, há tempo de derribar, há tempo de plantar e há tempo de colher. Tudo tem o seu tempo determinado. Terceira flecha de sabedoria. Muitas vezes precisamos dar razão para quem não tem razão, até porque quem tem razão não precisa de razão. Muitas vezes nós prolongamos uma guerra, prolongamos uma discussão, muitas vezes prolongamos nossa dor de cabeça porque ficamos brigando por razão. Ora, se você está alinhado com a palavra de Deus, está alinhado com Deus, está alinhado com a verdade, não se preocupe com o que estão dizendo. E às vezes a gente se gasta muito tentando provar as coisas que não precisam ser provadas. Como Satanás, quando disse a Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nem Jesus transformou pedra em pão e nem ele disse que era o Filho de Deus. Então, para que ficar brigando por razão, se você não precisa de razão? Quem te justifica é o Senhor, aquele que te comprou com o seu precioso sangue. Quarta flecha de sabedoria: nunca fundamente suas respostas baseado em um dos lados, nem nas primeiras impressões. Nós que atendemos pessoas, que julgamos questões, nós precisamos ouvir os dois lados. Precisamos conhecer os dois lados da moeda, né, para que possamos dar uma resposta coerente. E também não fazer julgamentos baseados na primeira impressão. Muitas vezes, a primeira impressão nos engana. Às vezes, com o passar do tempo, você vai descobrir que quem você pensava que era, não é. Quem você pensava que não era, é. Então, muito cuidado com respostas que são dadas ouvindo somente um lado e respostas que são dadas baseadas na primeira impressão, baseado na aparência, baseado no que chegou primeiro. E nós precisamos de todo um contexto, de todo um conhecimento global da situação, para que a gente possa ter a resposta mais coerente e justa possível. E aí, quinta flecha de sabedoria: respostas precipitadas podem causar danos irreversíveis. Atenção, muitas vezes uma resposta mal dada, ela pode gerar um prejuízo onde você nunca mais consegue recuperar aquilo que perdeu. Há erros que são reversíveis, há atitudes que você coloca marcha ré e consegue reverter, mas há muitas vezes situações onde uma resposta mal dada, mal colocada, fora de tempo, fora de modo, né, ela pode causar danos irreversíveis dos quais a gente venha se arrepender para o resto da vida. Vovozinha dizia: prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, guardemos esta reflexão. As respostas devem ser sob medida. Que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.